Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago Pena e vamos juntos neste programa, nesta terça-feira, para te abençoar. Já olha, abra o coração que eu tenho uma mensagem, como diz o nome do programa, uma palavra urgente para abençoar a sua vida. O testemunho de hoje é do Diego. Este que desde muito jovem, desde 13 anos, já começou a andar por caminhos errados. Eu quero, numa visão espiritual, te mostrar que tudo que está acontecendo na sua vida, você que está se apegando somente às coisas que os seus olhos estão vendo, existe uma raiz. E é nesta raiz que você tem que atacar. Que a graça do Senhor te alcance. E eu peço também, prepara o seu copo com água, a sua fotografia, a sua peça de roupa. Olha, eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família, eu vou orar pela sua vida financeira. Eu vou pedir para Deus te alcançar. Existem coisas que só Deus pode fazer, meu amigo. E se você invocar este poder hoje, eu creio que a sua vida será transformada. Então, abra o seu coração, deixa Deus fazer a obra poderosa dele. Palavra urgente no ar, vamos começar o testemunho de hoje. Aos 13 anos, Diego conhece as drogas e o consumo constante continua até a idade adulta. A gente percebe pelas mudanças de comportamento, por não parar muito em casa, pelas amizades. A noite toda, chegava de manhã. Porque tudo vinha fácil, droga vinha fácil. As pessoas com revólver, entregavam revólver na minha mão. Após conhecer Emily, Diego continua dando trabalho. Eu nunca fui de fumar, beber, era ele mesmo. Aí uma vez até achei uma droga bem na meia, ele tirou a meia e guardou junto com o sapato. Aí foi quando eu vi. Falei, meu Deus, então ele não usa só, nem é só maconha como ele usava. Tava usando já outro tipo de coisa. Já tava grávida da bebê, tinha ganhado ela e eu fiquei assustada por isso. Era muita briga, muita confusão, afetava as crianças choravam muito, né? Muito palavra feia, desrespeito. Mais do meu lado do que do lado dela, né? O diabo realmente estava acabando com a nossa vida. Drogas, bebidas, tudo isso desde muito cedo, acompanhando a vida do Diego e destruindo a cada dia, destruindo a cada semana, cada mês, o que poderia ser uma vida de sucesso, tomou um caminho, um rumo de uma vida de fracasso. Olha, meus amigos, isso tem acontecido com a vida de muita gente, a gente recebe muitas pessoas assim na igreja. Mas antes da gente continuar falando desse testemunho do Diego, eu quero que você preste atenção na reportagem. O Relatório Mundial de Drogas revelou que em 2022, mais de 292 milhões de pessoas usaram algum tipo de substância psicoativa. O ex-jogador Walter Casagrande revelou que usou drogas por 37 anos. O vício começou depois que perdeu a irmã aos 15 anos. Maconha, cocaína, metanfetamina e heroína foram as drogas usadas por ele, que passou por 4 internações para se livrar do vício. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas morrem todos os anos devido ao uso abusivo de álcool e drogas. Além da overdose, o uso de substâncias ilícitas pode provocar efeitos irreversíveis no corpo, como a hepatite e problemas no coração. Olha, meus amigos, sem demorar, eu quero que você acompanhe este quadro que é preparado para você. O quadro Doutor Responde. As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação. Mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais, vai trazer algumas alterações cerebrais e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela.
não consegue mais libertar-se dela. Tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício. Podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa, aí num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Então vamos dar seguimento aqui ao testemunho do Diego. Mais uma vez eu peço sempre, deixe teu coração aberto, porque nessas falas daqueles que aparecem, Deus vai começar a falar com você. Vamos ao testemunho. Aí depois eu conheci a Igreja da Graça e participava de todas as campanhas e eu não aceitava aquilo na vida dele. Aí comecei a batalhar. Às vezes ele acordava com... Eu jogando sal nele, óleo, e orava, repreendia. Aí ela começou a me chamar, vamos para a igreja e tal. Eu começava a ir, comecei na quarta com ela, com as crianças. Aí Deus começou todo um processo. E eu lembro que eu orava assim, eu não quero desistir do meu esposo. Eu quero um dia ele aqui comigo. Dia 22 de março de 2018, a minha filha completou 2 aninhos. A gente fez uma festa ali de família e nessa época eu bebia, comecei a beber bastante. Tinha uma balada atrás da minha casa, acabou a festa da minha filha, eu fui para essa balada. Eu não sei como eu não morri de overdose aquele dia. E cheguei muito mal em casa, acordei no outro dia, no domingo, passando mal, vomitando. E aí chegou a noite, minha esposa me convidou para ir para a igreja. Eu falei, não, eu não vou. E eu fui para o quarto, na hora que eu fui para o quarto eu senti uma voz falando comigo mesmo, põe a sua roupa e vai para a igreja. Sempre existe alguém orando, intercedendo, sempre alguém na igreja ou dentro de casa pedindo pelos necessitados, pedindo por aqueles que estão numa prisão, pedindo por aqueles que estão doentes. Assim foi comigo, assim está sendo com o Diego no testemunho de hoje e com você também. Certamente alguém tem orado por você, certamente alguém tem clamado aos céus pela sua vida. Meus amigos, eu vou aproveitar a oportunidade de dividir com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração, a palavra que o Senhor queimou no meu coração para transmitir para você. Esta mensagem está em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Lembra que no início do programa eu falei que não é o que está diante dos nossos olhos. Não é. O problema do ser humano não é o que ele está fazendo hoje. Lembra que o Diego, desde os 13 anos, já começou uma vida de vícios. E ele só vai crescendo e piorando. A Bíblia nos revela algo anterior a tudo aquilo que talvez de forma grosseira a gente tem o costume de dizer, olha, isso aí não vale nada, essa pessoa não vale nada, não presta, é um sem vergonha. Não é assim como muitas vezes as pessoas são rotuladas, porque elas bebem, elas fumam, elas estão roubando, cheirando, matando, mentindo. É verdade, isso é repugnante. Isso é repugnante. Isso agride, sim. Mas eu quero te trazer um contexto bíblico anterior a tudo isso. Vamos fazer a leitura da palavra? Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais
os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Antes de qualquer erro que a gente possa cometer, antes de qualquer coisa que os nossos olhos possam ver, existe uma raiz nisso tudo. A palavra está nos levando à época de Adão e Eva. Quando estes desobedecem, a Bíblia até fala, Adão desobedece. Por causa desta desobediência, o pecado passa a reinar, a dominar, a morte. E por isso a humanidade, ela vem somente numa crescente, num caminho de erros. O homem nasce debaixo de pecado. E ele vai se inclinando para um lado, aquele vai se inclinando para o outro, e daí surgem tudo aquilo que a gente já conhece. E é bem capaz daquilo que acontece hoje, que é o que nos faz chorar tanto amanhã, seja o menor dos nossos problemas. Infelizmente, João 10 fala que o diabo, ele veio senão a roubar, matar e destruir. Parece que de tempo em tempo a modalidade do diabo de cumprir essas 3 etapas só piora. Por isso que você olha para a pessoa embriagada, você apenas chama de cachaceiro, sem vergonha, ou qualquer outra pessoa. E nós temos um desejo, a carne tem um desejo até de fazer com essas pessoas o que elas estão fazendo. Mas isso não adianta. Nós precisamos acabar com o mal desde a raiz. Você já ouviu isso? Acabar, eliminar com o mal desde a raiz. E qual é a raiz? A raiz está lá em Adão, o pecado. Se você se entregar a Jesus, ou qualquer pessoa se entregar a Jesus, esta graça que vai superabundar sobre o pecado, vai transformar a sua vida. Aí não importa quem você seja agora, não importa o que você fez até este exato momento. Se você agora, na sua casa ou em qualquer lugar, se render a Jesus, você vai ser levantado por Ele mesmo. Você vai ter uma nova vida. E se você quiser ter essa nova vida, eu vou orar por você, eu vou abençoar. Prepara o seu copo com água, porque daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, eu vou abençoar a sua vida. Mas antes, eu quero que você acompanhe a parte final desse testemunho de fé. Aí, quando eu voltei para o quarto, ele já estava todo arrumado. Aí eu até perguntei, você vai para onde? Eu falei, ele vai sair para outro lugar. Ele falou, vou para a igreja com você. Foi lá, a palavra foi todinha para ele, toda. Só faltou o pastor apontar para ele, parecia que sabia toda da nossa vida. E realmente eu tive um encontro com a palavra de Deus. Chorei muito, parecia que só tinha eu dentro da igreja. E ali eu tomei a decisão, nunca mais vou usar droga na minha vida, agora eu vou aceitar Jesus como único e suficiente salvador da minha vida. A gente chegou em casa e eu já feliz da vida. Aí ele foi e falou, bom, pode pegar essas coisas tudo e jogar tudo no lixo. A gente pegou tudo, jogou na privada, deu descarga. Aí a partir desse dia foi quando ele se converteu. Os amigos, eles não acreditavam, porque no sábado eu estava usando droga e no domingo eu estava na igreja e na segunda eu era outra pessoa. Eu marquei o casamento e aí o pastor realizou o batismo. E eles se batizaram exatamente no mesmo dia. Hoje Deus mudou realmente a nossa história, eu não tinha profissão, hoje eu sou coordenador de operações numa multinacional. Compramos o nosso apartamento, a vida financeira Deus mudou completamente, compramos um carro do nosso sonho também, tenho um bom trabalho, já sou formado, estou fazendo uma pós-graduação, desde o ano de 2018 eu estou firme com Cristo, é como a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceberam como tudo muda na vida de uma pessoa que se entrega a Deus através de Jesus? Percebeu que, por pior que seja a raiz maligna, se você mudar essa raiz, esta natureza, todo o restante também vai ser transformado? Abre o teu coração, eu vou orar por você neste exato momento. E Deus vai fazer uma transformação poderosa na sua vida. Vamos orar. Meu Deus, é para a honra, glória e louvor do teu santo nome
que eu abençoo, meu Deus, esta vida, esta que está se rendendo ao Senhor agora e tomando a decisão. E através deste poder de salvar a alma, Pai, eu peço ao Senhor, salva também este corpo do vício, salva este corpo, meu Pai, esta mente da opressão, em o nome do Senhor Jesus. Bebendo desta água no ato de fé, receba a sua vitória. Aleluia, meus amigos, como é bom falar desse Deus, e eu falo crendo que Ele te visitou. Se você quer mais deste Deus, eu tenho 2 convites para fazer para você, para a gente encerrar este programa e você seguir o seu dia debaixo dessa bênção. Primeiro, visita o YouTube e digita lá, o Palavra Urgente, acompanha a nossa programação que já está reservada, assistindo, compartilha para abençoar tantas e tantas pessoas que você conhece. Ainda nesse primeiro pedido, também vá lá no nosso Instagram do Palavra Urgente e conheça um pouco mais da nossa programação. O segundo é você visitar a nossa Igreja da Graça em Belfor Roxo, amanhã, Dia da Sagrada Família. Hoje nós temos reuniões, tá? Nós temos uma reunião logo às 9 horas da manhã e depois a intercessão 3 e 5 horas da tarde. Mas amanhã eu te espero lá orando pela sua família em 3 horários. Quer conhecer mais a nossa igreja de Belfor Roxo? Entra no nosso Instagram, IGD Belfor Roxo, e conheça toda a programação que vai te abençoar. Meus amigos, olha, eu preciso encerrar. Nós vamos dar sequência um dia agora debaixo dessa unção poderosa e com a alegria que você recebeu no seu coração. Eu deixo aqui mais uma vez um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais. Eu sei, nessa vida nem tudo é tão fácil. Há lutas que são processos difíceis de serem aguentados, e há momentos que você se encontra sem forças de sua voz soltar, e o inimigo começa sussurrando, dizendo: e agora vai parar. Existem noites escuras as quais devemos suportar. Há desertos que sozinho só você e Deus é necessário passar, e há momentos que a voz embarga e fica difícil de adorar, mas aí vem Jesus pra com você